Oi pessoal, bem-vindos ao Espaço Matemático. Depois de um bom tempo sem postar nada no canal, sem gravar nada. Foi há 84 anos. Hoje eu vou fazer uma aulinha um pouco, talvez seja rápida, não sei. Vai depender de como eu vou desenrolar aqui. Mas o que eu quero falar hoje é sobre ínfimo e supremo de conjuntos, tá? Para falar desse assunto aqui, eu estou usando esse livro aqui do Elon, tá? Estou usando isso aqui como referência. É o livro Curso de Análise, volume 1. É um livrinho bem conhecido aí do pessoal da matemática. Eu gosto bastante dele porque ele explica muito bem quase tudo. O difícil desse livro aí são os exercícios, né? Todo mundo sabe que você pega um livro do Elon para estudar, tem uma lista de exercícios gigantesca no final de cada capítulo e elas são exercícios bem difíceis de resolver, né? Para falar sobre ínfimo e supremo de conjuntos, eu vou precisar de alguns conceitos iniciais. Bom, o que a gente vai precisar então? Eu vou assumir que nós estamos trabalhando sobre o conjunto dos números reais, ou seja, sobre a reta, tá? Vou assumir também que a gente já tenha conhecimento sobre intervalos da reta, ok? E basicamente é isso. Se você pegar ali no trecho do livro onde ele está falando onde ele começa a falar de supremo e de ínfimo, ele começa a trabalhar sobre um corpo ordenado, tá? Ele define lá o que seria um corpo, o que é uma ordem dentro de um corpo, né? Que é um conjunto com algumas propriedades lá. Mas a gente sabe já que o conjunto dos números reais é um corpo, tá? Enfim, não vem ao caso agora, tá? O que eu quero fazer é mais particular, tá? O corpo é um caso mais geral e ele acaba pegando esse caso do conjunto dos números reais. O primeiro conceito que eu vou passar nessa aula aqui é o conceito de conjunto limitado, tá? Primeiro a gente vai ver o que seria um conjunto limitado inferiormente, depois limitado superiormente e, por fim, simplesmente limitado, tá? Bom, eu vou considerar um conjunto, digamos, X contido na reta, tá? Você está lá na tua reta, o conjunto dos números reais aqui, colocar a flechinha para indicar que continua, tanto para a esquerda quanto para a direita. E sei lá, você vai lá dentro da reta e pega esse conjunto aqui, que eu estou pintando de azul, para ser o conjunto X. Enfim. Então você está pegando um conjuntinho dentro da reta real. O primeiro conceito que eu vou passar vai ser de conjunto limitado inferiormente. Quando que um subconjunto da reta é limitado inferiormente? O conjunto X é limitado inferiormente se existir um número real C tal que o C é menor do que todo mundo que mora no conjunto X. Ou seja, C é menor ou igual do que X para todo X pertencente ao conjunto X. Eu poderia interpretar isso com um desenho, tá? Desenhando a reta lá, pegando um conjuntinho X, digamos, a minha reta real aqui. Vou lá e pego, por exemplo, esse conjunto que eu estou pintando de verde aqui. Bom, note que se você vier exatamente nesse lugar aqui e chamar esse ponto de C, o que está acontecendo? Esse C,
a gente já sabe que a reta ela tem a ordem crescente dela da esquerda para a direita, né? Então todo mundo que está à direita desse ponto C é maior do que esse número C, ok? Então o que está acontecendo? Esse conjunto que está pintadinho de verde aqui, ele é limitado inferiormente. Por quê? Eu consegui esse Czinho aqui, tal que todo mundo que está no conjunto, que está na parte verdinha aqui, ganha desse C. Tá? É claro, é um desenho, ele não quer dizer muita coisa, tá? Mas enfim, depois a gente vai ver exemplos com alguns conjuntos específicos que vai ficar mais palpável de entender essa ideia aqui. Beleza, então aqui a gente tem a definição de conjunto limitado inferiormente. Aí o que acontece, gente? Aqui eu estou dizendo que existe um certo C real, tal que o C perde para todo mundo do conjunto X. Pode ser que tenha mais gente além desse C com essa propriedade aqui de que ele perde para todo mundo que está lá no conjunto X. Nesse exemplo aqui do desenho tem, né? Se você pegar qualquer coisa aqui para baixo, ó, à esquerda desse C, digamos um C' aqui, esse C' está perdendo para todo mundo do conjunto X também. Tá? Eu esqueci de colocar antes, mas aqui é o conjunto X que eu pintei de verde. Tá? Esses caras aqui com essa propriedade de perder para todo mundo que está no conjunto X, eu vou chamar eles de cotas inferiores do conjunto X. Então, um outro conceitinho que surge aqui é todo C real satisfazendo eu vou chamar essa propriedade aqui de estrela. Tá? Então, todo C real satisfazendo estrela é dito cota inferior do conjunto X. Então, todo C satisfazendo a propriedade estrela, eu vou chamar de cota inferior do conjunto X. Ok? Então, beleza. Se você tem um conjunto que é limitado inferiormente, então ele vai ter cotas inferiores. Bom, análogo a isso, eu tenho uma definição de conjunto limitado superiormente também. Tá? Então, o que seria um conjunto limitado superiormente? Então, o meu conjunto X é limitado superiormente se... O que tem que acontecer agora? Né? É o contrário. Se existir uma certa constante C, um certo número real C, tal que agora eu tenho uma desigualdade contrária aqui no caso, né? Ou seja, o conjunto vai ser limitado superiormente quando eu tiver um certo C que seja maior do que todo mundo que está no conjunto. Ou seja, a propriedade aqui vai ficar assim. Então, qualquer x que eu pegue no conjunto x tem que perder para esse Czinho aqui, ou ser igual a ele, ok? Vou chamar essa propriedade aqui de estrelinha verde e eu vou ter... vamos fazer um desenho aqui para ilustrar como eu fiz por causa do limitado inferiormente. Se eu considerar a minha reta aqui, digamos isso, e pegar um conjunto que vem, aqui ele continua para menos infinito, tá? Mas digamos que esse conjunto venha e pare aqui. O que acontece nesse caso, né? Bom, se eu pegar qualquer cara agora, pode ser aqui um Czinho, pode ser aqui um C', qualquer cara que tiver no meu conjunto X está perdendo para esses números C e C', ok? Então, nesse caso aqui, eu estou com um conjunto que é limitado superiormente. Ou seja, vai ter algum número real que vai ganhar de todo mundo que está no
no conjunto, ok? Bom, de forma análoga também, como a gente definiu antes cota inferior do conjunto X, a gente também consegue definir cota superior. Ou seja, qualquer Czinho satisfazendo essa propriedade estrelinha verde, a gente vai chamar de cota superior do conjunto X. Então, anotando aqui, todo C real satisfazendo agora a estrelinha verde é dito uma cota inferior ou melhor, é dito cota inferior do conjunto X. Ok? Então, aqui a gente tem uma breve definiçãozinha do que... Desculpa, gente. Cota superior, né? Não. Todo C real satisfazendo essa propriedade estrela verde é o que a gente chama de cota superior do conjunto X. Ok? Então, beleza. Aqui a gente tem conceito de conjunto limitado inferiormente, conjunto limitado superiormente. Aí, para conjuntos limitados inferiormente, você tem as cotas inferiores do conjunto. E para conjuntos limitados superiormente, você tem as cotas superiores. Tá, e o que quer dizer um conjunto ser simplesmente limitado? Bom, um conjunto vai ser dito limitado quando ele for limitado inferiormente e quando ele for limitado superiormente ao mesmo tempo. Então, a nossa definição é a seguinte. Então, um conjunto vai ser dito limitado quando ele for limitado inferiormente e superiormente ao mesmo tempo. Okay? Uma outra maneira de você caracterizar um conjunto limitado é... Você pode dizer assim, que você consegue colocar esse conjunto dentro de um intervalo fechado. Como assim? Se o meu conjunto for limitado inferiormente, vai existir um C tal que C é menor ou igual do que X para todo X pertencente a X. Mas se o meu conjunto for limitado superiormente, vai existir um certo D, digamos, tal que X é menor ou igual do que D para todo X pertencente a X. Só que isso aqui, gente, eu posso colocar essas duas propriedades juntas e dizer o seguinte, que o meu X ele é maior ou igual do que C, qualquer cara, né? Qualquer X que eu pegar no conjunto X, ele vai ser maior ou igual do que C e menor do que D. Mas isso aqui significa o quê? Que o X está no intervalo que vai de C até D. Okay? Então isso aqui é equivalente a o X pertencer a esse intervalo fechado CD. Mas isso aqui, gente, é equivalente a dizer que o meu conjunto X está contido no intervalo CD. Ou seja, você pode usar essa caracterização para conjunto limitado. Então, um conjunto vai ser limitado quando eu conseguir colocar ele dentro de um intervalinho assim. Ok? Bom, visto então os conceitos de conjunto limitado, limitado inferiormente, limitado superiormente e conceito de cotas inferiores e superiores, a gente pode definir agora o que seria o supremo e o ínfimo de um conjunto. Eu vou começar com a definição de supremo. Depois a definição de ínfimo ela vai ser análoga, só que ao contrário. Tá? Então, a primeira definição que a gente vai ter vai ser a de supremo. Se X é um conjunto limitado, poderia ser só superiormente para definir o supremo, mas eu vou colocar limitado já porque sim. Tá? O supremo de X é definido como sendo a menor
das cotas superiores de x. Tá, pera aí. Pera, só um minuto. Como assim? Menor das cotas superiores? Claro, se um conjunto é limitado, ele vai ter um limitante superior. Bom, como a gente viu nos casos dos exemplos, pode ser que eu tenha mais do que apenas um limitante superior. Digamos que aqui esteja o meu conjunto, entre esses dois parênteses aqui, tá? O conjunto x. Eu sei que esse cara aqui é um limitante superior, esse cara aqui também é um limitante superior, e assim por diante. O que a gente está fazendo aqui para definir o supremo? Dentre esses limitantes superiores, eu estou escolhendo o menor deles. Tá? É esse cara aqui que a gente vai definir como sendo o supremo de um conjunto limitado. Bom, mas aí a gente consegue escrever propriedades para definir o supremo de um conjunto. Tá? O que eu vou fazer primeiro? A notação aqui usada para supremo, gente, vai ser a seguinte. Sup de x. Isso aqui vai denotar o supremo do meu conjunto. Se você pegar o texto para ler no livro ali, ele não vai começar chamando especificamente de supremo. Vai ter um certo númerozinho que vai ser o supremo do conjunto x. Aí depois que ele mostrar que o supremo é único, aí ele passa a usar essa anotação aqui. Eu não vou fazer isso, eu já vou partir direto assumindo que esse supremo é... Assumindo não, né? É pedir demais. Mas então, vamos supor que a gente já entende que esse supremo aqui de um conjunto é único. Tá? E ele vai ser, tá bom? Mas como que eu poderia caracterizar o supremo de um conjunto através de sentenças matemáticas, de propriedades, digamos assim? Eu posso caracterizar ele da seguinte maneira. O supremo de x ele vai ter primeira propriedade, que eu vou chamar de S1. Primeira propriedade de supremo. É a seguinte. Bom, a gente já está definindo o supremo como sendo uma cota superior do conjunto x. A gente sabe que ele é a menor delas, mas a princípio ele é uma cota superior. Então a primeira propriedade que o supremo tem que ter é essa aqui. Ele tem que ganhar de todo mundo que está no conjunto x. Ok? Aí, a outra propriedade que a gente tem, que eu vou chamar de S2, é que o supremo, que é uma cota superior do x, ele tem que ser a menor das cotas superiores. Então a ideia é assim, se existir um certo C real, tal que o C é uma cota superior do conjunto x, o que tem que acontecer então? Então, qual deve ser a relação do supremo do conjunto com essa outra cota superior? Bom, pela definição que a gente escreveu aqui, esse supremo tem que perder para essa outra cota superior. Equivalente a essa propriedade S2 aqui, eu vou colocar uma outra propriedade aqui que a gente vai chamar de S2'. Tá? Essa propriedade ela diz o seguinte, que você perde para o supremo do conjunto x, o que tem que acontecer aqui, gente? O que acontece é o seguinte, vai existir um certo elemento x, eu vou colocar até um x0 aqui, para ser mais específico, vai existir um certo x0 no conjunto x, tal que o C perde para esse cara do conjunto. Será? Por que tem que acontecer isso, cara? Eu não entendi. Como assim? O que essa propriedade S2' está me dizendo? A ideia é assim, gente. Se eu tenho um certo número C que perde para o supremo, e o supremo é a menor das cotas superiores, ou seja, o supremo perde para todas as cotas superiores, então esse cara aqui não pode ser uma cota superior. Então vai ter alguém lá no conjunto
que vai superar ele. É basicamente isso que essa propriedade está dizendo. Ok? Bom, um desenho para entender isso. Se você está lá com o teu conjunto, digamos, isso aqui é o conjunto X, laranjadinho, sei lá. O supremo dele está bem aqui. Aqui está o supremo do conjunto X. Se você pega um certo C, que perde do supremo, com esse desenho fica meio óbvio, tá? Mas às vezes não, porque o negócio pode ser muito pequenininho ali, né? Mas a ideia é assim, se você pega um C que perde para o supremo, vai ter alguém do conjunto X que vai ganhar do C. É basicamente isso. Se você tem um cara que perde para a menor das cotas superiores do conjunto, tem que ter alguém no conjunto que ganha desse cara. É basicamente isso que a propriedade está dizendo. A consequência dessas propriedades S2 e S2', que é, cara, muito utilizada quando você passa a estudar análise um pouco mais avançada, por exemplo, quando você está estudando teoria da medida, integração, muitas coisas são definidas em termos de supremos e de ínfimos. Segue direto. E S2', que, olha só o que eu estou dizendo aqui, ó. Se você pega qualquer número real, epsilon, ele pode ser bem pequenininho, tá? E eu fizer o seguinte, eu vou lá no supremo do meu conjunto e tiro essa quantidade bem pequenininha aqui. Tiro o epsilon dele, digamos. Bom, você concorda que aquele supremo de x menos epsilon se enquadra no caso desse C aqui? Sim, né? Porque ele está perdendo para o supremo. Então o que tem que acontecer de acordo com a propriedade S2'? Vai ter que ter um cara no conjunto que ganha desse meu C. Mas no caso o meu C específico é esse supremo de x menos epsilon. Então, para todo epsilon maior do que zero, vai existir um certo x, no caso chamei de x0, no conjunto x, tal que o supremo de x menos epsilon vai perder para esse x0. Isso aqui é muito utilizado, cara. Você vai construir algumas sequências, às vezes, que você vai estar sempre subtraindo 1 sobre n, quando n vai para o infinito, o troço fica muito pequeno, né? Você vai estar tirando coisas bem pequenininhas, e você consegue provar muitas coisas usando esse tipo de desigualdade aqui. Tá? É só meio que uma curiosidade no momento, tá? Sobre supremo, é basicamente isso que você vai ter que ter na tua cabeça para entender o supremo. Tá? Como que você define o ínfimo de um conjunto? É análogo, é totalmente análogo, só que você vai fazer tudo ao contrário. Então eu deixo aqui o desafio para você tentar elaborar uma definiçãozinha para ínfimo. Arruma tempo! Análoga a essa aqui, só que invertendo, né? Lembrando que o ínfimo... eu já vou deixar enunciado a definição. O supremo você define como sendo a menor das cotas superiores. O ínfimo, como é que você vai definir? Você vai definir como sendo a maior das cotas inferiores agora. Tá? Então vai lá, tenta escrever uma definição equivalente. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Aí o próximo vídeo que eu lançar vai ser um exemplo e algum exercício sobre esse conteúdo que eu passei hoje. Tá? Escreva aí no espaço matemático, deixa um like no vídeo, um comentário, alguma sugestão. Compartilhe aí com algum amigo que você sabe que está precisando aprender um pouquinho sobre esse conteúdo. E vocês podem deixar sugestões também de outros conteúdos para eu trazer aqui para o canal. Enfim, eu estou pegando coisas meio aleatórias assim porque ninguém pediu nada. Então eu estou meio que trazendo, eu estou pensando assim, eu tinha um pouco de dificuldade nisso quando eu era aluno, então eu vou tentar dar uma explicadinha um pouco melhor. Enfim. Beleza, gente? Então segue nossa página no Instagram aí também e até a próxima.